Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai trabalhar com tipos de função e eu vou discutir aqui os tipos principais de função que a gente pode ter no nosso curso, tá? Então, a primeira função, que é a função mais simples que a gente pode ter, é uma função que tem muitas aplicações, é uma função bastante importante, é a função que a gente chama função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, por que ela é chamada de função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ela tem esta forma geral aqui. Ela é ax mais b, tá? Então, é uma constante a vezes a incógnita x, mais uma outra constante. Por exemplo, um exemplo, f de x igual a 3x mais 2. Ó. O a igual a 3 e o b igual a 2. Outro exemplo, menos 5x mais 7. A igual a menos 5, B igual a 7. Esses números A e B, eles ganham um nome, cada um deles tem um nome especial. O A ele é chamado de coeficiente angular da função do primeiro grau. O B ele é chamado de coeficiente linear. Qual a interpretação disso aqui, né? O gráfico da função do primeiro grau ele vai ser uma reta, tá? Então o gráfico ele é uma reta. E a gente sabe que uma reta ela pode ser assim, pode ser descendo, pode ser assim, paralela, né? Então esse gráfico aí sendo uma reta, ele vai ter uma inclinação, tá certo? Uma inclinação. O que é inclinação? É como ela está colocada, né? Aqui a inclinação é positiva, que a reta está para cima, aqui a inclinação é negativa, que a reta está para baixo. Quem determina essa inclinação é o coeficiente A. Por isso o A é chamado de coeficiente angular, que ele determina o ângulo em que a reta faz com o eixo x. E o B ele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear indica aonde a reta corta o eixo y. Por que indica onde a reta corta o eixo y? Porque quando que a nossa reta corta o eixo y? O eixo y é este aqui, tá? Então a gente faz o desenho da reta aqui. O que está acontecendo quando ela corta o eixo y? Qual o valor do domínio que eu obtenho esse corte no eixo y? O x vale zero aqui, ó, porque ele está passando a projeção desse valor aqui no domínio é a origem. Então, para x igual a zero, eu estou cortando o y. Então, se você colocar x igual a zero aqui, o que vai acontecer? Vai sobrar o que para você? Esse termo vai embora, vai sobrar só b. Então, b é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y, tá? Então, aqui a gente tem algumas identificações que a gente pode ter no nosso gráfico aqui, né? Então, vamos lá. Quando o A é positivo, a inclinação da reta é para cima. A gente diz que a reta, nesse caso, ela é crescente. Ela está apontando para cima. Se o B é positivo também, então ele vai cortar aqui, ó, em cima também. Tá? Vai cortar aqui num ponto, que é o valor B, que é positivo. Se o A é negativo e o B for positivo, ela vai ter inclinação para baixo e vai cortar aqui em B. Aí você fala, professor, e se o A for positivo e o B for negativo? Né? O A positivo e B negativo. O que aconteceria? Teria inclinação para cima e o B aqui, ó, embaixo. Ah, professor, e se o A for negativo e o B for negativo? Dá para ter isso? Claro que dá. Dá para ter qualquer possibilidade aí em relação ao sinal. Então ficaria assim, ó. A negativo e B negativo. Ó, ele corta aqui embaixo, ó. A menor do que zero e B menor do que zero. Tá? E se o A for zero? O que acontece? Tem jeito? Tem. Se o A for zero, quer dizer que a reta ela é igual a B, né? A igual a zero. Que tipo de reta é essa aqui? É a reta constante, tá? Então ela não está nem apontando para cima, nem apontando para baixo. Ela está exatamente no meinho, ou seja, ela está constante. Tá bem? Então o A determina como é a inclinação da nossa reta. Bom, o ponto em que a função f de x corta o eixo x, ele é chamado de raiz. Então, olhando para o gráfico aqui, aonde está a raiz neste exemplo aqui? Você olha para o gráfico. Aonde que o gráfico está cortando o eixo x? O gráfico está cortando o eixo x aqui, tá? Então, isso aqui é chamado de raiz desta função.
Olhando para essa aqui, aonde que o gráfico está cortando o eixo x? Aqui. Esse aqui também é a raiz da minha função, tá? Então, o ponto em que a reta ou o gráfico corta o eixo x, ele é chamado de raiz. E a gente denota assim, por x estrela. Algebricamente, o x estrela satisfaz o quê? F de x estrela igual a zero. Se você olhar aqui, o que está acontecendo com o valor da sua função? Ó, ela é positiva para x aqui, ó. Valores de x aqui ela é positiva, porque o gráfico está para cima, ela é negativa para valores de x para cá. E exatamente aqui o valor da função é zero, ó, porque ela cortou o eixo x. Então o valor de y aqui ele é zero, tá? Ou o valor do f de x é zero. Bom, uma observação bastante importante aí é o seguinte, olha, toda função, vou até sublinhar, toda função do primeiro grau possui uma raiz e apenas uma raiz, tá? A função do primeiro grau sempre tem uma raiz e apenas uma. Como é que a gente encontra essa raiz? A gente pode tentar encontrar essa raiz de modo genérico, fazendo o quê? Pegando o f de x que é igual a x mais b, igualando ele a zero. Então, igualando a x mais b igual a zero, o que vai acontecer? Passa o b para lá, então vai ficar menos b. Então, a x igual a menos b, passo o a dividindo, então x igual a menos b sobre a. Isso aqui de modo genérico, tá? Então, a raiz de f de x, para uma função da forma ax mais b, ela é denotada por menos b sobre a. Então, esse ponto aqui onde ela corta é b, o coeficiente linear, e esse ponto ela corta o eixo x, que é a raiz, ele é menos b sobre a. Por exemplo, então vou dar um exemplo aí para você, né? F de x igual a 5x mais 8. Tá? Vou pôr menos 8 aqui, tá? Vou pôr, peraí, menos 5x mais 8. Vamos fazer isso aqui primeiro. Tá bem? Quem é b? B aqui é 8. Quem é a? A igual a menos 5. Então, o que você já sabe? Opa, o gráfico vai ter inclinação para baixo, tá? Porque o A é negativo. Então, se eu for fazer o gráfico disso aqui, o que eu faço? Ó, eu sei que ela vai passar aqui no 8. E que ponto que ela vai cortar aqui no eixo x? Como é que a gente descobre qual ponto ele vai cortar no eixo x? Esse ponto aqui é o menos b sobre a. O b é 8, então vai ficar menos 8 dividido por menos 5, que vai dar 8 quintos. Então, esse ponto onde ela corta aqui é 8 quintos. Então, a reta faz assim, ó. Passa no ponto 8 quintos. Para a gente fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, é fácil. Eu preciso só de 2 pontos. Então, se eu tiver 2 pontos, quaisquer 2 pontos que ela passa, eu consigo fazer o desenho, tá? Uma outra observação aí é o seguinte: toda função do primeiro grau admite inversa. Por que ela admite inversa? Porque a função do primeiro grau ela é bijetora. O gráfico da função do primeiro grau é bijetor. Olha o gráfico, você vê. Aqui, ó, esse gráfico. Ele é bijetor, ó. Cada ponto que sai aqui da imagem, ele corta o gráfico em um ponto apenas, tá? Você fala, professor, não cortou. Claro que cortou. Esse gráfico aqui, ele desce infinitamente, tá? Ele vai lá para baixo. Tá bem? E como é que a gente faz para encontrar a inversa? Então, aqui eu também coloquei de modo genérico aqui o cálculo da inversa. Então, lembra? Para calcular a inversa, eu faço f de g de x tem que ser igual a x. Tá? Ó, então, f de g de x, que é a inversa, tem que ser igual a x. Para x, a inversa. Então, o que eu faço? Quem que é f de g de x? O que isso aqui faz? Para cada x, eu coloco o valor aqui, né? Então, se for quadrado, vem um quadrado. Se for g de x, eu coloco g de x aqui. Então, vai ficar a g de x mais b. Então, f de g de x eu escrevo como a g de x mais b igual a x. Tá? Igual a x. Passo o b para lá, então vai ficar a g de x igual a x menos b. Passo o a dividindo. G de x igual a x menos b sobre a. Então, a inversa de f de x igual a x mais b é igual a x menos b sobre a. E como é que a gente faz o desenho da inversa? Por exemplo, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Imagine que a minha função do primeiro grau fosse assim, ó. Sei lá, assim.
tá? Então aqui é B, aqui é menos B sobre A, né, que a gente já descobriu. Como é que a gente faz a inversa? A gente desenha a bissetriz do primeiro quadrante, sei lá, mais ou menos assim, é tudo esboço, né? Então, f de x igual a x. E como é que é a inversa aqui? Bom, esse desenho que vai ficar, tá parecendo que vai ficar sobre a mesma reta. Pera aí, deixa eu fazer um desenho um pouquinho mais... Deixa eu exagerar um pouquinho aqui na inclinação, tá? Então deixa eu fazer um desenho aqui. Vou exagerar um pouquinho na inclinação, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vou exagerar, né? Vou fazer assim. Pronto. Aí. Imagina que o gráfico, a reta fosse assim. Fala, professor, não está aparecendo uma reta. Mas uma reta, tá? É muito difícil a gente fazer o desenho. Aqui é bastante complicado. O que eu faço? Ó, agora eu pego o quê? Eu pego o espelho desta reta aqui, né? Então venho aqui, né? Pego essa mesma distância para lá. Aqui. Então eu acho mais ou menos um ponto aqui. Tá? Esse ponto estão a mesma distância. E faço a mesma coisa aqui, sei lá, escolho um ponto aqui e pego a mesma distância espelhando ele para cá. Como é que é a reta, como é que é a minha função inversa? É fácil, agora eu pego este ponto e ligo com esse. Opa, esta é a minha função inversa, tá? Esta aqui, o gráfico da função inversa. Vou fazer o desenho de novo, né? Ficou ruim? Vamos fazer de novo aí. Vou apagar tudo, fazer desde o começo, né? Não ficou muito bom, não gostei. Vamos apagar e fazer de novo. Vamos lá. De novo, como é que eu faço? Ó, desenho o eixo X. Desculpe, o eixo X, o eixo X, o eixo Y. Vamos fazer o desenho aqui de uma reta. Isso, ó. Agora vamos fazer uma retinha aqui. Ligando os pontos, tá? Aqui é B, aqui é menos B sobre A, não vou colocar. Agora eu faço a bissetriz do primeiro quadrante. Dá para fazer dashed aqui assim, ó. Olha lá que legal. Aí eu escolho quaisquer dois pontos. Fala, qual ponto você vai pegar na reta? Ah, qualquer dois. A gente escolhe qualquer dois pontos na reta. Por exemplo, este aqui. Tá? Este ponto aqui. Aí eu pego esse ponto, traço essa reta aqui, ó. É porque eu espelhado, né? É o espelhado. Aí eu levo, como é que é o espelhado? É a projeção dela fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Então pego essa distância aqui e levo lá a mesma distância do lado de lá. Mais ou menos aqui, tá? Então o ponto está aqui. Então esse tamanho aqui tem que ser igual a esse aqui. Escolho um ponto aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Então traço aqui. Fazendo um ângulo de 90 graus. Fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Com essa retinha vermelha. E a mesma distância. Sei lá, mais ou menos aqui. Tá vendo? Eu tenho dois pontos da reta. Esse ponto e esse ponto pertencem à reta inversa. Aí o que eu faço? Com dois pontos eu faço a minha reta. Então lá ligo. Então, esse gráfico aqui, ó, esse aqui, essa reta que eu desenhei, é a reta da função inversa. Tá bem? Bom. E aí, como é que a gente desenha o gráfico de uma função do primeiro grau? Tá? Então, para fazer o desenho do gráfico de uma função do primeiro grau é muito fácil. Só que a gente tem que notar de que modo que a gente faz, né? Se eu tiver dado dois pontos, imagina que eu dê dois pontos para você. Lá no problema a gente dê dois pontos. Dê um ponto x0, y0 e um ponto x1, y1. Tá? São dois pontos. Olha lá, um ponto x0, y0 e um ponto x1, y1. Como é que a gente faz para fazer o gráfico? É só ligar. Tá? A gente liga os pontos e acha a reta. É claro que a reta é infinita, então ela vai extrapolar para lá e para cá. Então o gráfico vai ser a ligação dos dois pontos. Você fala, professor, e se eu quiser encontrar a equação da reta ligando esses dois pontos? Como é que eu faço para encontrar a equação da reta ligando esses dois pontos? É fácil da gente fazer. Por quê?
Imagine que eu quero um ponto genérico na minha reta. Então a reta é isso aqui, tá? Ó. Essa é a reta ligando os dois pontos. Tá? Imagine que eu tenho um ponto genérico aqui na reta. Um ponto X e um ponto Y. Como é que você faz para identificar a sua equação da reta aqui? Como é que a gente faz para encontrar a equação da reta nossa? Tá? O Y é, na verdade, o f de x. Como é que a gente faz para identificar quem é a nossa equação da reta? Note que formou uma figura geométrica aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um triângulo, ó. Então a gente tem dois triângulos aí. Quais triângulos? A gente tem esse triângulo aqui que eu vou fazer ele todo em vermelho. Ó, este aqui. Esse triângulo. E a gente tem um outro triângulo aqui que eu vou fazer ele em rosa. Ó. Então tenho dois triângulos. O triângulo vermelho e o triângulo rosa são triângulos que a gente chama de triângulos semelhantes, tá? Por que são triângulos semelhantes? Porque os triângulos, eles têm, por exemplo, né, uma propriedade de triângulos semelhantes, que os ângulos internos são iguais. Ó, este ângulo é igual a este é igual a este é igual a este. O que acontece no caso do triângulo semelhante? O seno, o cosseno e a tangente são iguais, porque os ângulos internos são todos iguais, tá? Além de outras propriedades, tá? Qual a vantagem da gente trabalhar aqui? Porque agora a gente pode fazer, para triângulos que são triângulos semelhantes, as razões de proporção são iguais. Então, por exemplo, se eu fizer y menos y2 dividido por x1 menos x0, tá? Ó, y1, deixa eu fazer em azul aqui. Então, ó, deixa eu fazer o desenho aqui primeiro, né? Ó, então esse tamanho aqui, ele é y1 menos y0, isso aqui do triângulo maior, né? Deixa eu fazer ele em vermelho. Ó, triângulo vermelho maior, y1 menos y0, que é esse tamanho aqui, né? Aqui, ó, aqui é y1, aqui é y0, então y1 e y0, x1 menos x0. E o triângulo menor, que agora sim eu faço ele em rosa, o triângulo menor é quem? É y menos y0, x menos x0, tá? Esse é o triângulo menor. O que eu quero encontrar aqui? Bom, para a gente encontrar a equação da reta, a gente tem que achar uma relação envolvendo y e x, tá? Este ângulo aqui é θ, este aqui também é θ, o ângulo é o mesmo. Então, se eu for calcular, por exemplo, a tangente de θ aqui, ela vai ser igual a tangente de θ aqui. Então, a tangente de θ aqui vai ser y1 menos y0, x1 menos x0. E a tangente de θ aqui vai ser quem? Vai ser y menos y0, x menos x0. Tá? Deixa eu voltar para o azul aqui, porque essa letra aí, essa cor eu não gosto muito, é muito forte. Ela estoura aqui na imagem. Bom, o que está acontecendo aqui? Por que eu usei a tangente? Uma coisa bastante importante aí para que vocês identifiquem e vão aprender bastante no cálculo, a tangente ela dá a inclinação, tá? Ela dá a angulação, como isso aí está tocando sobre uma curva, tá? Então, a tangente de θ, que é a inclinação como essa reta está subindo aqui ao longo do meu gráfico, ela tem a seguinte propriedade: isso aqui é igual a isso. Então, se a gente igualar as duas, a gente vai ter que y1 menos y0, x1 menos x0, é igual a y menos y0, x menos x0. Certo? Você fala, professor, qual a vantagem disso? Lembra que esse ponto aqui é um ponto genérico? Então, na verdade, esse ponto aqui vai ser o ponto que eu vou encontrar. Dado x, eu encontro o y. Eu passo x menos x0 para lá multiplicando, então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar y menos y0 igual a y menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Agora eu passo o y0 para lá, então y é igual a y1 menos y0 x1 menos x0
vezes x, tá? Menos x0 mais y0. Note o que eu tenho aqui. Isso aqui é o A, é a inclinação da reta. Lembra que eu falei para vocês, ó, que é exatamente igual ao valor da tangente. Então o A, que é a inclinação da reta, ela é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x, tá? Mas vamos lá, vamos aplicar isso aí diretamente sobre um exemplo, um problema, tá? Então, encontre a equação da reta passando pelos pontos 1, 3 e 2, 5. Vamos lá. Então, vamos localizar o ponto. Então, ele passa pelo ponto 1, 3. Então, x igual a 1, y igual a 3. E 2, 5. Então, x igual a 2. E o y é igual a 5. Como é que a gente faz para encontrar a equação da reta? É a reta passando por esses pontos aí. O que a gente pode fazer? Pode jogar na fórmula direto ou pode deduzir de novo a fórmula, tá? Eu não vou deduzir de novo a fórmula, não vou refazer de novo o cálculo. Mas como é que a gente faz? Então, o nosso y, a equação da reta, vai ser o quê? Uma forma bem fácil e mnemônica de lembrar. Então, a inclinação vai ficar o quê? Vai ficar esse tamanho, que é 5 menos 3, dividido por esse tamanho aqui, que é 2 menos 1. Então, o valor de A, aqui, o A, vai ser o lado oposto dividido pelo adjacente. Então, vai ficar 5 menos 3 dividido por 2 menos 1, que vai dar quanto? 5 menos 3 dá 2. 2 menos 1 dá 1, que dá 2. Tá certo? Que é exatamente isso aqui, Essa conta você tem que fazer. E o valor, então, nosso y vai ficar igual ao quê? Vai ficar 2, que é o coeficiente, x menos x0. O x0 seu pode ser ou 1 ou 2, não tem problema, tá? Só que se você considerar esse aqui o x0, esse aqui tem que ser o x0, esse aqui o y0, e esse aqui tem que ser o seu x1, e esse aqui o y1. Se fizer chamar esse aqui de x0, esse é x0, y0, esse aqui o x1, y1. Tem que ser coerente na definição. Então a fórmula vai ficar o quê? 2x menos x0, por exemplo, vamos considerar o ponto, o nosso x0 eu vou chamar de 1, e portanto o y0 vai ser 3. Então vai ficar x menos 1 mais 3. Então a equação da reta é y igual a 2x menos 2 mais 3 vai ficar mais 1. Essa é a equação da reta. Tá? E até o desenho está ruim, né? Porque isso aqui teria que passar ali em cima, né? Então o desenho meu não ficou bom. Ficou fora de escala completamente aí. Não ficou bom. O que eu faço aqui? Eu refaço. Pronto, agora sim. Aqui a origem aqui. Desci um pouquinho. Agora tá bem. 1, 2. Tá? Você fala, professor, e se eu tivesse feito o contrário? Se eu chamado isso aqui de x0 e isso aqui de y0? Faça conta, você vai ter que dar a mesma coisa aqui, tá? Vou fazer aqui no rascunho e já pago, tá? Então ficaria 2, x menos 2, né? Isso aqui chamado de x0, isso aqui de y0, mais 5. Vai ficar 2x, menos 4 mais 1, dá 1 também, tá? Então, escolhendo qualquer um dos dois, você teria que achar essa expressão aí, tá bem? Vamos lá, tem mais algum exemplo para fazer? Uma outra forma de encontrar a equação da reta, às vezes no problema é fornecido o ponto que ela passa em inclinação. Por exemplo, um exemplo bastante típico disso aí é quando lá em cálculo de uma variável, né, em função de uma variável, o professor dá o seguinte: considere a seguinte reta, encontre a reta tangente passando por um ponto. A reta tangente passando por um ponto, a gente calcula a derivada. E a derivada é a inclinação da reta, tá? A interpretação física da derivada, quando vocês forem ver, ela é a inclinação da reta. Então lá você vai ter vários problemas que dado para encontrar a equação da reta, a gente dá a inclinação e um ponto pelo qual ela passa, tá? Então imagine que eu sei qual é a inclinação. O que é a inclinação? A inclinação é o valor de A, coeficiente angular A. Tá? Então eu dei o coeficiente angular A e um ponto x0 e y0. Como é que a gente faz isso aqui? A gente pode jogar na formulazinha.
Porque o A é conhecido, tá? O A é dado, foi dado. Quem que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar B. E como é que eu faço para encontrar B? Para encontrar B, eu utilizo o ponto pelo qual ela passa. Tá? Então eu sei que ela passa no ponto x0 e y0. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando x for igual a x0, o valor do f de x0 vai ser y0. Tá? Que é isso aqui. Ó. Quando x0 for igual, quando x for igual a x0, o f de x, ou o y, né? O f de x0 vai ser igual a y0. Então a gente substitui essa informação aqui, né? Então no lugar do x eu coloco x0. No lugar do f de x0 eu ponho o y0. Então, y0 é igual a x0 mais b. Eu quero encontrar b, o a eu sei. Então, b vai ficar igual a y0 menos a x0. Tá? Substituindo isso aqui na equação da reta, o a é dado, né? Então, eu coloco no lugar do b y0 menos a de x0. Então, vai ficar ax mais y0 menos a de x0 no lugar de b. Dá para manipular. Dá para juntar esse com esse, porque é igual, né? A gente tira em evidência. Isso aqui a gente escreve assim, como ax menos ax0 mais y0. Tiro o a em evidência e escrevo do jeito que está aqui. Então a equação da reta vai ficar essa aqui. Tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Encontre a inclinação da reta a igual a 1 faz 45 graus, porque a tangente de 45 graus dá 1. Essa aqui é a bissetriz do primeiro quadrante. Passando pelo ponto 1, 1. Como é que é a equação dessa reta aqui? Tá? A gente pode jogar direto ali na fórmula, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar a equação das retas, vai ficar f de x igual a vale quanto? Vale 1. X menos x0 vai dar 1, mais y0 dá 1 também. Isso aqui vai dar o quê? Vai ficar x menos 1 mais 1, que vai dar x. Então, f de x igual a x. Essa é a reta, é a bissetriz do primeiro quadrante. E como é que a gente faz o gráfico? Para fazer o gráfico da função, a gente pode encontrar dois pontos pelo qual a função passa. Então a gente pode vir aqui. Aqui, como eu dei inclinação em um ponto, eu venho aqui, construo a minha tabelinha. Ó, eu dou dois valores de x, encontro os valores de f de x e ligo a reta, tá? No caso da reta, eu só encontro dois pontos. Tá? Não preciso de encontrar mais. Se encontrar mais, às vezes pode ser que fique ruim o gráfico. Então, dá qualquer dois valores de x. Por exemplo, x igual a 1 e x igual a 2. Fala, professor, pode pôr negativo? Pode pôr o que você quiser. Quaisquer dois números. Pode pôr 0. Fique à vontade. Quando x for igual a 1, quanto que vai dar o f de x? Vai ficar f de 1, que é igual a 1. O f de 2 vai ficar f de 2, que é igual a 2. Então, o que está passando? Ó? Quando x for 1, o valor da função é 1. Quando x for 2, o valor da função é 2. Então, vai dar mais ou menos assim o gráfico. Ó. Você fala, professor, por que está passando pela origem? Quanto que vale o coeficiente angular aqui, o coeficiente linear aqui? Lembra que tem ax mais b? Você fala, professor, não tem um b. Então quer dizer que o b é 0. Se não tem, quer dizer que o b é 0. Então quer dizer que a minha reta corta o eixo y aonde? No 0, ou seja, exatamente na origem. Então, se eu colocar uma observação aqui, ó, observação, para retas da forma f de x igual a x, o gráfico passa pela origem. Pela origem. Tá? O gráfico passa pela origem. Bom, e a gente pode ter algumas aplicações aí das funções do primeiro grau. São aplicações bem simples e a gente pode montar alguns problemas utilizando a função do primeiro grau. Então a gente já sabe identificar se a reta é crescente, se a reta é decrescente pelo sinal do A, né? Se A é positivo, o gráfico é crescente, se o A é negativo, ele é decrescente, ou seja, ou a reta aponta para cima ou para baixo. E aí a gente pode fazer alguns probleminhas, tá? Então vamos lá, o primeiro problema.
Para produzir um objeto, uma firma gasta 1,20 por unidade. Então quer dizer o seguinte, vamos pensar um pouquinho, né? Então a firma gasta 1,20 por unidade. Então se ela produz uma unidade, ela gasta 1,20. 2 unidades, ela gasta quanto? 2 vezes 1,20, né? Vai ser 2,40, correto? 3 unidades, então aqui, ó, vamos colocar, né? Então isso aqui é 2 vezes 1,20, né? 3 unidades, então se para ele gastou 1,20, para 2 ele gastou 2,40, para 3 unidades ele vai gastar 1,20 vezes 3, porque para cada unidade ele gasta 1,20, então vai dar 3,60. Tá 3 vezes 1,20. Aí você fala, professor, e se ele produziu X unidades? Usando a lógica aí, ó. Se ele produziu X unidades, o que vai acontecer? Qual vai ser o custo? Vai ser 1,20 vezes a quantidade de unidades, que é X. Tá? Então, isso aqui identifica qual foi o gasto por unidade. Então, a gente vai construir o que nesse problema? Então, vamos continuar lendo, ó. Além disso, há uma despesa fixa de R$4.000, independente da quantidade produzida. Então, quer dizer o seguinte, se a fábrica está funcionando e produzindo unidades, ele vai gastar 1,20 por unidade que está sendo produzida. Mas ele já vai gastar 4.000. 4.000, sei lá, porque foi o gasto que ele fez para comprar a máquina. Então, se a máquina está parada, ele está gastando 4.000. Tá? Então, independente da quantidade de unidades que eu tenho, eu já tenho 4.000 de gasto. Então, a gente vai construir a função gasto. Vamos lá. Função gasto, vou chamar ela de G de X. Vai ser o quê? Vai ser os R$4.000 que ele já está devendo desde o começo, do início do universo aí, para fazer o cálculo do seu custo, mais 1,2x, que é o custo que você tem para produzir cada unidade. Então, por exemplo, você produziu nenhuma unidade, você já gastou 4.000. Tá? Não produziu unidade nenhuma, você gastou 4.000. Você pode pagar aqui, ó. Você gastou 4.000, porque a máquina está parada. Produziu 2 unidades, você gastou os 4.000, que está independentemente do que você estava, mais 1,20. 3 unidades, 4.000 mais 3,60. X unidades, 4.000 mais 1,2x. Isso aqui é a função gasto. Então, você produziu 100 unidades, vai ser 4.000 mais 1,2 vezes 100 que você vai ter. O preço de venda, então essa aqui é a função gasto, isso aqui é a função, não é lucro, né? Porque o lucro é a diferença entre o valor vendido menos o valor gasto. Então vou chamar essa função de venda. Então gasto e essa função venda. O que é a função venda? Vamos então usar mais ou menos uma lógica. Ó. Se você vende uma unidade, você ganha, então essa aqui é a produção, né? Que é o gasto para produzir. Agora vamos lá fazer o gráfico da venda. Olha, se você vende um produto, você ganha quanto? R$2. Então, uma unidade vai te render quanto? R$2. 2 unidades, quanto? R$4. X unidades, quanto que vai me render? Vai me render 2 vezes X. Tá? Então, a função venda vai ser o quê? 2 vezes x. Tem alguma venda, algum valor fixo aqui constante? Não. Porque você não vendeu nada, você não ganha nada. Tá? Não vendeu nada, não ganha nada. Então, o que eu quero? Eu quero saber o número mínimo de unidades a partir do qual a firma começa a ter lucro. Então, a gente pode criar a função lucro. Tá? Como é que a gente cria a função lucro? O lucro vai ser o valor de venda, então vou chamar ele de lucro, né? Deixa eu apagar aqui. Lucro, que eu vou denotar ele como L de X. Ele vai ser o quê? Vai ser o valor da venda menos o valor do gasto. Tá? O valor da venda menos o valor do gasto. Este que é o lucro que a gente define. Bom, qual é a venda? A venda é 2x. Qual é o gasto? 1,2x mais 4.000. Bom, fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar 2x menos 1,2x menos 4.000.
Então aqui vai ficar o quê? 2x menos 1,2x a 0,8x menos 4.000. Qual a pergunta do problema? O problema quer saber o seguinte: qual o número mínimo de unidades a partir do qual a firma começa a ter lucro? Vamos olhar um pouquinho para os problemas. Ó. Se a firma não produz nada, se o x é igual a zero, ela tem lucro? Não, ela está tendo um prejuízo de menos 4.000. Você fala, professor, se ela produzir 10. Então 10, se ela produzir 10, ela está tendo 8 de lucro, mas já tem um gasto de 4.000. Então, na verdade, está tendo um prejuízo de menos 3.292. Aí você fala, pensar, professor, a partir do quando ela começa a ter lucro? Então, quando essa função lucro, ela chega no equilíbrio, né? Ela chega no equilíbrio. Então, quando ela chega em x para x, tal que o lucro é zero. A partir daquele momento, a partir da produção, se eu produzir uma peça a mais, eu começo a ter lucro. Então, o que eu faço? Então, eu encontro um ponto, então, para saber a partir de quando que eu começo a ter lucro, eu encontro o ponto para o qual o lucro é zero. Que a partir daquele momento, se eu produzir uma peça a mais, o lucro já fica positivo. E se eu produzir uma peça a menos, o lucro é negativo. Então, eu faço o seguinte, por isso, ó, encontrar a raiz da função. Olha, para você ver uma importância de encontrar a raiz, uma aplicação prática. A raiz da função aqui é exatamente o ponto no qual a fábrica passa de prejuízo para lucro, tá? Então aquele lá a gente chama ali nessas contas aí contábeis aí de ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio entre a venda e a produção. Então você não está tendo nem prejuízo na produção, mas também não está tendo lucro nenhum. A partir daquele valor de X você passa a ter lucro. Então eu vou lá. Então eu pego encontrando X tal que Lx igual a zero, o que eu faço? Eu pego igualo isso tudo a zero. Então vai ficar 0,8x menos 400, menos 4.000, né? Desculpa. Menos 4.000 igual a zero. Então, 0,8x é igual a 4.000, ou seja, x é igual a 4.000 dividido por 0,8. Como é que a gente faz essa conta aqui? Bom, a gente anda uma vírgula para lá, sobra um zero aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 40.000 dividido por 8. 40 dividido por 8 é fácil, é 5. Então, vai dar 5.000. Então, para 5.000 unidades, não tenho lucro nem prejuízo. A partir de quando que eu tenho lucro? A partir de 5.001 unidades. Tá? Então, a partir de 5.000 unidades, 5.001 unidades, começo a ter lucro. Tá? Então, tem que produzir bastante. Ele pediu para fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico da função lucro. Ó. O gráfico da função lucro é muito facinho da gente fazer. A gente pode fazer um esboço ou pode fazer um gráfico mesmo. O gráfico ele vai cortar o eixo X em 5.000, aqui, que é o ponto em que a gente obtém o lucro zero. E o coeficiente linear, lembra que o gráfico é esse aqui, ó, o gráfico do lucro de X. É 0,8x menos 4.000. O coeficiente linear é aqui, ó, menos 4.000. Então o gráfico é assim. Ó. Então, para valores menores do que x, de 5.000, desculpe, você tem prejuízo. Para valores maiores do que 5.000, você passa a ter lucro. Tá? Só um detalhe, a produção só é feita com valores positivos, não dá para produzir valor negativo, tá? Então, o gráfico para cá eu não coloco. Eu coloquei, mas deixa eu apagar. Aí, correto. Não faz sentido você ter valor negativo de produção. Não dá para produzir menos, não dá para fazer uma produção negativa. Não dá. A unidade não faz sentido, porque tem uma interpretação física. Só um detalhe bastante importante aqui. Você fala, professor, e se eu quiser colocar essas outras retas aqui? A reta gasto e a reta venda, o valor de venda. Como é que eu faço essas retas aqui? Bom, se você quiser colocar as retas, essas duas retas aqui também nesse sistema de eixo, a gente pode. Olha, a reta v de x igual a 2x, eu vou fazer ela em vermelho,
é uma reta que passa pela origem e tem inclinação 2. Tá? Então é mais ou menos assim, vou fazer ela em vermelho. Tá? Então a inclinação é maior que essa aqui. Opa! Vou fazer em vermelho. Passa pela origem. Passa pela origem aqui. A inclinação um pouco maior que aquela. E a outra reta, ela é a reta 1,2x 4.000. Ela é mais ou menos, passando aqui 4.000 mais ou menos aqui, só que a inclinação dela, eu vou fazer ela em rosa, ela é um pouquinho mais baixa. Tá? De novo, a venda também não faz sentido valores negativos, né? Então essa aqui vou fazer ela em rosa. Ela tem inclinação um pouquinho menor. Olha o que está acontecendo aqui. As duas vão se encontrar. O que acontece quando as duas se encontram? Vou fazer um comentário aqui que é bastante útil aqui. É o seguinte, que é 4.000, tá? O que acontece quando as duas se encontram? A partir desse ponto, você está vendo que a reta lucro ela está abaixo da reta custo? Então, enquanto a reta lucro estiver abaixo da reta custo, quer dizer que o lucro ele é menor do que o custo. Tá? O lucro ele é menor que o custo. Deixa eu fazer o desenho um pouquinho para cá. Essa reta lucro x, 0,8x menos 4.000. Tá? Essa que tinha desenhado aqui. Então, continuando aqui o comentário meu, né? Então, a partir até o ponto aqui, enquanto o valor de x ele é tal que a reta lucro está abaixo do custo, a gente está tendo prejuízo. Tá vendo? Quando é o ponto de equilíbrio, por isso que a gente chama de equilíbrio, é quando a reta lucro encontra a reta custo. Quando a reta lucro encontra a reta custo, que é exatamente esse ponto aqui, tá? 5.000 também, não é coincidência, tem que ser igual. Então, a partir daqui, o que acontece? A reta vermelha, ela fica para cima da reta azul, aí, ó. A reta rosa. Então, quer dizer que o lucro, ele fica maior do que o custo. Tá? Então, essa é a interpretação quando a gente coloca essas informações aí no nosso gráfico. Tem mais algum exemplo? Tem um exemplo muito típico aí, um exemplo de física, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um movimento retilíneo uniforme. Um corpo se movimenta com velocidade constante obedecendo a fórmula matemática S igual a 40 menos 2t. Isso aqui é a fórmula do espaço. Espaço igual a 40 menos 2t. Se você lembrar da fórmula, né, era assim, né? S igual a S0 mais VT. Então aqui o S0 é a posição, é o 40. No caso da reta, ele é o coeficiente linear. O V é a velocidade. No caso da reta, ele é o A, né? Que é o coeficiente angular. Então essa reta, com certeza absoluta, ela vai ser assim, ó. Ela vai estar apontando para baixo. Passa em 40 e vai assim para baixo. Por que eu sei disso? Porque esse é o coeficiente linear e aqui o coeficiente angular é negativo. Então a reta é para baixo. Tá? Então, vamos continuar lendo aí o problema que o problema está pedindo. Vamos lá. Então, o corpo movimenta com velocidade constante, obedecendo a fórmula matemática S igual a 40 menos 2t, S em metros e t em segundos. Construa o gráfico desta função e encontre o valor de t para o qual o móvel encontra a origem. De novo, ó. Importante encontrar aqui a raiz da função. Por quê? O que é a raiz da função? É quando S é igual a zero. Que é a origem, não é isso que ele quer? A origem. Então, para S igual a zero, o que está acontecendo? Ele corta o eixo X. Tá? Então, o que a gente vai ter? Então, esse gráfico é S em função de t. Certo? Como é que a gente encontra aí o ponto em que t encontra a origem? Então, eu pego a minha equação, que é 40... Então, encontrar a origem.
Então a equação nossa é S igual a 40 menos 2t, igual o S igual a zero. Então o S vai ser zero na origem. Então vai ficar 0 igual a 40 menos 2t. Passo 40 para lá, vai ficar menos 40 igual a menos 2t. Tá? Multiplico por menos 1 dos dois lados aqui, né? Então vai ficar 40 igual a 2t, ou seja, passo 2 dividindo t igual a 20. 20 o quê? Segundos, porque foi dado em unidade de medida. Tá? O 40 está dado em metro e o t está dado em segundos. Tá? Segundos. Vou escrever aqui para não confundir esse S com esse S aqui. Tá? Então, para t igual a 20, ela passa exatamente na origem. Ó, o S é medido aqui. Então, o S aqui é positivo, aqui é S igual a zero e o S negativo. E eu sei que ela passa aqui em 40. Por que eu sei que ela passa em 40? Porque esse aqui é o coeficiente linear da minha reta. Então, o gráfico é assim. Ó. Professor, faz sentido o tempo negativo? Não. Então, a gente apaga o lado de lá, tá? Ó. Apagando, eu estou apagando tudo, né? Apago o lado de cá. Então, esse é o gráfico físico que faz sentido. Então, o que está acontecendo? Ó, o móvel se encontra... Então, imagina que eu fosse fazer o desenho aí físico, né? O móvel... Aqui é origem, origem. Origem. O móvel encontra aqui, ó, 40. Aí ele está andando para onde? Para cá, ó. Tá na direção contrária à orientação positiva. Então, ele 40 e vem vindo. 40 metros. Ele está andando 2 metros por segundo em direção à origem. Menos 2 metros por segundo, né? Se eu medir isso aí com direção. Então, ó. T igual a 1, menos 38, menos 36, menos 34, Quando o T for 20, vai ficar 0. T 21, menos 2, assim sucessivamente, ó. Vai ficar negativo. Tá? Então, ele passou a origem e está voltando. Bom, uma outra função que é bastante importante, bastante útil aí para a gente conseguir compreender o nosso... vários problemas aí em física é a função do segundo grau também, tá? Como é que a função do segundo grau a gente escreve, né? A função do segundo grau é escrita, do segundo grau é escrita desse jeito: é ax² mais bx mais c. O a agora não é coeficiente angular mais. Por quê? Como é que é o gráfico da função do segundo grau? Ela é uma parábola, tá? Uma parábola, uma coisa assim, ou com a boca para cima ou com a boca para baixo, tá? Você fala, professor, pode ser com a boca de lado? Não. Ou é a boca para cima ou a boca para baixo, tá? E quem determina se a boca é para cima ou para baixo é o grau mais alto, é o A. Então, o A, que é a coisa mais importante para definir a função do segundo grau aqui, o A tem que ser diferente de zero, ele é chamado de concavidade, tá certo? Então, o A é a concavidade, ele indica a boca da sua função. E como é que a gente tem, então? Então, a gente tem duas possibilidades para o gráfico aí, em relação com a concavidade, né? A concavidade positiva, quando o A é positivo, a boca é para cima, tá? Ó, carinha feliz. Ou a concavidade para baixo, o A negativo, boquinha triste, ó, tá vendo? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Note que uma função de segundo grau nem sempre tem raiz, de fato não precisa ter raiz sempre, né? Por quê? O que acontece com a função do segundo grau? Para ter raiz, ela tem que cruzar o eixo x. Olha um exemplo de uma parábola aqui. Esse desenho aqui, ela não cruza o eixo x, tá vendo? Então, esse desenho aqui é uma possível gráfico na função do segundo grau, pode ser. E ela não tem raiz nenhuma. Essa aqui já tem, ó. Inclusive tem duas. Ela cruzou o eixo x duas vezes. Quando o gráfico corta o eixo x, a gente fala que é uma raiz. Independente do formato do gráfico, cruzou o eixo x, aquele ponto é uma raiz. Tá? Então, ó, um gráfico do segundo grau pode ter 3 possibilidades apenas. Ó. Nenhuma raiz, quando ele não cruza o eixo x. Isso aqui é para A positivo. No caso do A negativo, ó, essa também não tem raiz. Então, isso aqui é para A maior que zero, isso aqui é para A menor do que zero. Uma raiz apenas. Isso aqui é o A positivo, tá? Se eu fosse fazer o A negativo, seria assim. O que está acontecendo numa raiz? Ela apenas encosta no eixo x, ela encosta. E duas raízes, isso aqui para A positivo, né? Porque a boca para cima, ela cruza o eixo x, ó. Ela pode fazer assim, cruzar o eixo x. Então ela pode ter raiz nenhuma quando ela não encosta no eixo x, uma raiz quando ela toca, duas raízes quando ela de fato cruza.
E a pergunta é, como saber se o gráfico tem raiz? Ou, melhor dizendo, se o gráfico corta o eixo x? Se a função f tem raiz, se o gráfico corta o eixo x? O que a gente faz? A gente procura a raiz. Então, a gente vai procurar os valores de x para os quais o valor da função se anula. O que é fazer isso? Né? O valor de x se anular é ax² mais bx mais c igual a zero. Porque quem é o gráfico do segundo grau? É isso aqui. Ó. Então, vou pegar x² mais bx mais c igual a zero, que é isso. Ó. Como é que a gente resolve isso aqui? Opa, para a função do segundo grau é fácil. A gente tem uma formulazinha bastante conhecida para encontrar as equações do segundo grau. Que a gente aprende lá no 8ª série ou 9º ano, né? Agora mudou para 9º ano, a época que eu estudei era 8ª série. Como é que a gente encontra essas raízes? A gente usa a fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Como é que é a fórmula de Bhaskara? É menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é b² menos 4ac. E o curioso aqui é quem identifica se a minha função, se a minha equação do segundo grau, a minha função do segundo grau tem ou não raiz, é exatamente o valor de delta. Tá? Quando o delta for positivo, quer dizer que isso aqui tem duas raízes. Quando o delta for zero, esse termo vai embora, só tem uma raiz. E quando o delta for negativo, ó, raiz de um número negativo não é número real. Então quer dizer que não tem nenhuma raiz. Então vamos lá. Ó, temos duas possibilidades. Aqui eu estou fazendo para o A positivo e aqui para o A negativo. Temos duas possibilidades se o delta for... temos três possibilidades, né? Primeiro, se o delta for maior do que zero. Já comentei isso, né? Então eu tenho duas raízes. Quais são as raízes? x1, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Usando Bhaskara. Estou usando essa fórmula de Bhaskara aqui. E a outra raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, se o delta for positivo, a raiz de um número positivo é um número real. E aí, beleza, eu tenho duas raízes. A outra possibilidade é delta igual a zero. Nesse caso, eu só tenho uma raiz. Qual é a raiz? Se o delta for zero, esse termo aqui vai embora. Então, só sobra o quê? Menos b sobre 2a. Então, eu só tenho a raiz, aqui é menos b. Só tenho a raiz menos b sobre 2a. E menos b sobre 2a é esse ponto em que o gráfico ele toca. Tá vendo aqui? Ele toca o eixo x. Aqui duas raízes ele cruza, então ele vem positivo, passa negativo e volta positivo. Ele cruza também. Ó, duas raízes. E o delta negativo, o que acontece se o delta for negativo? Raiz de um número negativo não é real, então eu teria um número complexo aqui, tá? Então quer dizer que não tem nenhuma raiz real. Se o número é complexo, se eu procurei uma raiz e achei o número como sendo complexo, quer dizer que a raiz não é real. Então o que quer dizer isso aí geometricamente? Quer dizer que o gráfico é assim, ó, tá vendo? Ele não toca o eixo x. Se o A é positivo, ele é a boca para cima, se o A negativo, é a boca para baixo. Uma coisa interessante aí para a gente olhar para a função do segundo grau, diferente da função do primeiro grau, é que a função do segundo grau tem pontos de extremo. A função do primeiro grau, não. A função do primeiro grau, ela vem do menos infinito e vai até mais infinito, ou vem do mais infinito e vai até menos infinito. Ela não tem ponto de máximo nem de mínimo. Agora, a função do segundo grau já tem. Olha para você ver o gráfico aqui da função do segundo grau. Olha este aqui, ó. Quando é maior do que zero. Se o A é maior do que zero, a gente já sabe que a concavidade é para cima, tá? Ó, boca para cima. Perceba, ela tem um ponto de mínimo. Esse é o ponto de mínimo. Quando a gente fala ponto de mínimo, a gente está falando, obviamente, em relação à imagem dela. Então, isso aqui é o menor valor da imagem. Esse ponto. Que a gente chama isso aqui também de vértice. Quando o A é menor do que zero, a boca é para baixo. Ela tem um ponto de quê? Um ponto de máximo. É o maior valor que a imagem assume. É o ponto de máximo. E esse ponto tem uma interpretação bastante interessante aí na hora da gente fazer a identificação dos nossos problemas, né? A gente chama ele de XV, YV, tanto no ponto de mínimo quanto no ponto de máximo, tá? Por que XV? Porque esse ponto também aqui também é chamado de vértice, tá? Então é X do vértice, Y do vértice, ó, X do vértice, Y do vértice. Como é que a gente faz para encontrar esse X do vértice? A função do segundo grau,
ela é uma função bastante interessante. Quando eu traço uma reta, ó, vem aqui, ó, traço uma reta, passando pelo x do vértice, esse gráfico ele é simétrico em relação a esse x do vértice aqui. Então o x do vértice ele está nesse meio do caminho aqui, entre a primeira raiz e a segunda raiz. Então, para eu achar o x do vértice, o que eu faço? Eu faço a média aritmética entre a raiz x1 e a raiz x2. Tá? Então, o que é um x do vértice? É x1 mais x2 dividido por 2. x1 é quem? É menos b menos raiz de delta sobre 2a, que é a primeira raiz. x2 é o quê? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é a segunda raiz. Fazendo a conta aqui, ó, menos b com menos b vai dar... Ah, bom, já juntei aqui, né? Então, eu tirei o mínimo, que é 2a. Então, menos b menos raiz de delta, menos b mais raiz de delta. Ó, as raízes vão embora, isso que é legal, porque independentemente do valor do delta, a gente tem o x do vértice, porque o delta ele é eliminado, ele some. Então, vai ficar o quê? Menos b com menos b, vai ficar menos 2b dividido por 2a dividido por 2. Ó, como é que a gente faz essa conta? Mantenho o de cima, multiplico o de baixo invertido. Cancela esse 2 com esse 2, então a gente achou que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então esse ponto aqui, a gente pode colocar x do vértice como sendo menos b sobre 2a. E o y do vértice, que é esse ponto aqui, como é que a gente calcula o y do vértice? x1 é esse aqui, tá? Como é que a gente calcula o y do vértice? Então, para a gente encontrar o y do vértice, a gente joga na fórmula, tá? A fórmula é f de x igual a x² mais bx mais c. O f de x ele é exatamente o valor de y, tá? Porque isso aqui corresponde ao valor da imagem. O que a gente faz? No valor do x, a gente coloca quem é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. No valor do x, a gente coloca menos b sobre 2a. Então, a gente eleva ao quadrado aqui. Aqui não precisa elevar ao quadrado, então vai ficar o quê? Menos b elevado ao quadrado vai dar b ao quadrado. 2a elevado ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado. Ó, tem um a de fora, cancela aqui, vai ficar b ao quadrado sobre 4a. Aqui vai ficar menos b ao quadrado sobre 2a mais c. A gente tira o mínimo. Qual é o mínimo entre 4a e 2a? O mínimo entre 4a e 2a é 4a. Então fica 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b ao quadrado. 4a dividido por 2a vai dar 2, vai ficar menos 2b ao quadrado. E 4a vezes c, porque aqui é como se fosse 1, né? 4a dividido por 1 vai dar 4a vezes c, vai dar 4a. Então vai ficar b ao quadrado menos 2b ao quadrado dá menos b ao quadrado. Mais 4a vezes c vai ficar 4ac. Tira o menos em evidência. Olha o que ficou aqui, ó. Ficou b ao quadrado menos 4ac. Quem é b ao quadrado menos 4ac é delta. Então, o y do vértice, ele é quem? Menos delta sobre 4a. Então, por exemplo, se eu fizer o desenho aqui, ó, sei lá. Então, o x do vértice, o y do vértice aqui é menos b sobre 2a e aqui é menos delta sobre 4a. Então, resumindo, x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Um outro ponto útil é o ponto C. O ponto C ele é o coeficiente linear. É o valor em que o gráfico corta o eixo y. Por quê? Porque aqui quanto que vale o x? Aqui o x vale 0. Então coloca 0 aqui e aqui, sobra o quê? Sobra C. Então C aqui é o coeficiente angular também. Bom, então as aplicações, né? Então a primeira aplicação que a gente vai ter aí é a hora de fazer o gráfico de uma função de segundo grau. Tá? Então, fazer o gráfico é importante. Então, o que a gente olha? A gente olha o sinal de A, que é a concavidade. Se o A for positivo, eu já sei que a boca é para cima. Se o A for negativo, a boca é para baixo. As raízes, se tiver, né? Se tiver as raízes, por que a raiz é interessante? Porque a raiz é o ponto em que o gráfico corta o eixo X. Um outro ponto importante é o vértice. O vértice vai ser um ponto de máximo se o A for negativo e um ponto de mínimo se o A for positivo. E o ponto em que corta o eixo Y, que é o ponto 0C. Tá? Então vamos lá, como é que a gente constrói o gráfico? A gente tem 3 possibilidades de gráfico, a gente já sabe por quê. Porque a gente tem o gráfico, a função de segundo grau que tem 2 raízes, aí o gráfico vai cortar o eixo X.
que tem uma raiz, o gráfico só toca o eixo x, e que não tem nenhuma raiz que o gráfico não corta o eixo x. Então, um exemplo aí de um gráfico, de uma função que tem duas raízes. O que a gente faz? A forma mais fácil de fazer isso é encontrar as raízes e o vértice. E aí a gente liga esses pontos formando o formato de uma parábola. Então, vou lá, vamos ver se isso aqui tem raiz. Na verdade, eu já vou procurar a raiz, né? Então, vai x² menos 6x mais 8. Então, quem é b aqui? b é menos 6. Então, o delta vai ser o quê? O delta vai ser b², que é 36, né? Ó, delta, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 8 vezes 1, que o c é 8. Então, vai ficar 36 menos 32, que dá 4. Então, o delta dá 4. Então, o x vai ficar 6 mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Então, vai ficar o quê? 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2 dá 4, por 2 dá 2. 6 mais 2 dá 8, 2 dá 4. Tá? Então, a gente tem as nossas duas raízes. O ponto x, eu vou marcar aqui, ó, x igual a 2 e 4. Essas são as duas raízes. E a gente pode encontrar também o que? O x do vértice e o y do vértice, que é o vértice. Como é que a gente acha o vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é quanto? É 6. É menos 6, né? Então, menos 6 vai ficar mais 6, dividido por 2 vai dar 3. Então, o x do vértice é aqui, 3. E o y do vértice vale quanto? O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente já calculou que é menos 4. Dividido por 4 vezes 1, então vai ficar 4 dividido por 4 vai dar 1, que dá menos 1. Então, o ponto aqui é menos 1. Então, o x do vértice é esse aqui. Olha como é que vai ficar o gráfico. O gráfico é assim, ó, eu pego e ligo os pontos. Estou ligando os pontos. Esse é o gráfico. Fala, professor, e se eu quiser identificar que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Se você quiser colocar, é o 8, que é o ponto que ela corta o eixo y. Olha lá que legal. Tá? Então, esse é o gráfico da função do segundo grau que eu tenho, que eu fiz o desenho. Aí você fala, professor, e se não tiver raiz nenhuma? Então, a gente encontra o vértice, e o vértice, nesse caso, é igual o valor da única raiz que eu tenho. E o ponto 0c. E aí a gente usa um pouco de simetria, tá? Para fazer o gráfico. Então, por exemplo, este aqui. Quanto que é o delta disso aqui? Se você for fazer o cálculo do delta, vai ficar o quê? 6 ao quadrado menos 4 vezes 9. Então, vai dar 36 menos 36, que dá 0. Ou seja, o gráfico ele só tem uma raiz. No caso em que só tem uma raiz, o x do vértice é igual a essa única raiz. Então, o x do vértice aqui, que é a única raiz, vai ficar o quê? Menos 6 sobre 2, porque o b é 6, né? Então é menos b dividido por 2a. O a é 1, então vai ficar menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Então, o ponto aqui, ó, o x do vértice desculpa, menos 3, é para cá. Deixa eu apagar aqui. Menos 3. Tá? E qual é o valor aqui que corta o eixo x, o eixo y? É 9. O coeficiente angular é 9. Então, o gráfico, a gente usa um pouco de simetria, mais ou menos assim, ó. Ele vem aqui, só toca nesse ponto, que é o x do vértice, que no caso é um ponto de mínimo, e sobe lá. Tá? Então, o gráfico é mais ou menos assim. A distância daqui até aqui é quanto? É 3. Então, se você quisesse marcar esse ponto aqui, por simetria, esse ponto teria que ser o quê? Menos 6, ó, porque a distância daqui é 3, a distância daqui é 3 também. Tá bem? Bom, e finalmente, um caso em que não tem nenhuma raiz. Tá? Não possui raiz, em que o delta é 0. O que a gente faz? Faz a mesma coisa, a gente encontra o x do vértice e o ponto 0c e também usa simetria. Tá? Então, imagina que eu faço essa aqui, ó, menos x² mais 2x menos 4. O delta aqui vai dar, aqui é mais, tá? Deixa eu apagar, não custa nada eu apagar e fazer como mais, pode trazer confusão. Então, o delta é 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4 dá menos 16. 4 menos 16 dá menos 12, que é negativo. Então, quer dizer que não possui raiz nenhuma. Então, quer dizer que ele não vai tocar o eixo x, tá?
Não vai tocar. Bom, então a gente vamos lá, né? Vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, então é 2 dividido por 2 menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? Porque aqui vai ficar menos com menos vai ficar mais. Então o x do vértice é 1. E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a, então o delta deu menos 12, menos com menos vai ficar mais 12. 4 vezes menos 1, e o x é menos 1, o a é menos 1. Então 4 vezes menos 1 dá menos 4, então 2 dividido por menos 4 dá menos 3. Então, vou marcar o x do vértice e o y do vértice. Então é 1 e menos 3. Ó, 1 e menos 3, está aqui. Esse ponto. E o ponto em que ela corta o eixo x é menos 4, corta o eixo y é menos 4. Então, vou marcar aqui o menos 4, está mais ou menos aqui. Então, como é que é o gráfico aqui? Ó? A boca para baixo. Assim, ó. Esse é o gráfico da função. Estou usando mais ou menos simetria. Tá? Então, por exemplo, quanto que vale esse ponto aqui? Ó, a distância daqui até aqui é 1, a distância aqui também é 1. Então, aqui é 2. Tá? Por simetria. Não está muito em escala, mas se você fizer bonitinho em escala, você vai encontrar o gráfico correto aí. Tá bom? Bom, e o custo, bom, e as aplicações que eu tenho aí, né? Quais aplicações que eu tenho? Eu posso ter aplicações que são aplicações do tipo também custo, gasto, aquele tipo de coisa, como eu tinha aquele problema lá. Então aqui, ó, o custo, ele é dado para a seguinte função, 2x² menos 10x mais 50 mil. Desculpe, 5 mil. Eu quero encontrar o custo mínimo. Então, vamos perceber aqui o seguinte, olha, esse custo aqui, como é que é o gráfico desta função? Eu vou fazer um esboço bem esboçado aqui, tá? Não vou fazer com detalhes. O A, vamos olhar para o A é esse número que multiplica x². Então o gráfico, ele é mais ou menos assim, ó. O gráfico é mais ou menos uma coisa assim. Não sei se corta o eixo x, porque eu teria que encontrar o ponto em que ele toca o eixo x aqui, mas o gráfico é mais ou menos uma coisa assim. Mais ou menos assim o gráfico. A produção também não pode ser negativa. Aqui eu já sei que é 5.000, que é o coeficiente linear da minha expressão. Por que eu estou falando o custo mínimo? Você está vendo aqui? Por que eu falo custo mínimo? Custo mínimo porque, como o meu gráfico tem boca para cima, o meu ponto de extremo, ou o meu x do vértice e y do vértice, ele vai ser um ponto de mínimo da minha função. Tá? Então, para encontrar o custo mínimo, eu encontro o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice vai ser o valor de unidades, a quantidade de unidades. E o y de vértice vai ser o mínimo custo que eu tenho de produção. Tá? Muito provavelmente ele não vai cortar o eixo x, porque não faz sentido eu ter custo negativo. Tá? Então, obviamente, o gráfico foi como é que se diz? Lapso meu, né? Não espero que o custo seja... Não espero o custo negativo. Eu espero o custo menor, mas não espero negativo. Tá? Pode ser até que dê negativo aí, mas eu não espero. Você vai produzir e vai ter um custo negativo. Não faz sentido, tá? Mas aqui vai ser o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice vai ser quem? Vai ser a quantidade de unidades produzidas, porque o x aqui, ó, é a quantidade de unidades produzidas. E o y do vértice vai ser o valor do custo que você vai ter. Quem é o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, vai ficar menos, o b é menos 100, 2, o a é 2. Então, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 100 dividido por 4, que vai dar 25 unidades. Se você não lembrar da forma, fala, professor, eu não me lembro que a forma é menos delta sobre 4a. Não lembro, de jeito nenhum. O que você faz? Para você achar o valor do custo, você pode vir aqui e substituir o 25 aqui. Então, C de 25
vai ficar 2 vezes 25, depois a gente faz dos dois jeitos, tá? Menos 100 vezes 25, mais 5.000. Ó, 25 elevado ao quadrado dá 625. 25 vezes 25 dá 625. Tá? 625 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Dá 5, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, dá 12. Dá 0, vai 1. 4 com 1, 5. 625. 625 vezes 2 dá 1.250. Então aqui vai dar 1.250 menos 2.500, tá? Porque 100 vezes 25 dá 2.500 mais 5.000. Tá vendo que eu falei que eu não esperava que tivesse custo negativo, né? Então vai ficar o que, ó? Menos 250 mais menos 2.500 vezes mais 500 mais 5, menos 2.500 mais 5.000 dá 2.500 positivo, mais 1.250 dá 3.750. Então eu espero que o valor do x do y do vértice seja 3.750. Se você jogasse na fórmula, vai ficar o que? O a vai ficar 4 vezes 2, o delta b ao quadrado, então vai ficar menos 100 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5.000. 100 elevado ao quadrado dá 10.000, porque vai dar um zero a mais. 2 vezes 5.000 dá 10.000, vezes 4 dá 40.000. 40.000. Então aqui vai dar menos 30.000. Menos 30.000. Tá? É menos com menos, né? Menos 30.000, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 30.000 dividido por 8. 30.000 dividido por 8, pode fazer a conta aí, vai dar 3.750. Tá? Então, o x do vértice é 25 e o valor 3.750. Então, para 25 unidades, o custo vai ser o custo mínimo de 3.750. Um outro probleminha interessante aí é o probleminha da gente determinar a área máxima, área mínima de uma determinada figura. Tá? Vamos fazer o desenho disso aí para a gente identificar. Uma aplicação interessante, tá? Quando vocês forem ver funções de uma variável, vai ser a otimização de regiões, né? Tipo, eu quero encontrar a cerca, formato quadrado, formato de um retângulo que dê a maior área possível. Tá? Então tem esse tipo de coisa. É bastante interessante lá, em função de uma variável, vai ter aqueles problemas de otimização. Esse aqui é um problema daquele tipo. Só que a gente não resolve usando derivada aqui, né? Aqui a gente joga na fórmula de x do vértice e y do vértice. Então vamos lá. Determine o retângulo de área máxima localizada no primeiro quadrante com dois lados nos eixos cartesianos. Então vamos fazer o desenho aqui, ó. Então vamos fazer um retângulo. Então dois lados é o eixo cartesiano. Então vamos lá. Então aqui, ó. Esse aqui é um dos lados. Bom, se é retângulo, vai ser lado aqui, lado aqui. Então esse é o retângulo, tá? Que eu quero. E um vértice na reta y é igual a menos 4x mais 5. Então, um dos vértices vai estar nessa reta y igual a menos 4x mais 5. Obviamente, o vértice que vai estar nessa reta... Obviamente, o vértice que vai estar nessa reta... Vou desenhar a reta aqui, ó. Menos 4x mais 5. Tá, essa é a reta. Vou apagar aqui. Esse ponto aqui é o 5, né? Lembra? O ponto é o 5, que é o coeficiente linear. A reta tem inclinação negativa, porque o coeficiente angular é menos 4. Então, um dos vértices tem que ser esse aqui, tá? Não dá para ser outro.
Você fala, ah, professor, pode ser esse aqui, não, porque daí como é que ele vai determinar o quadrado? Então, o quadrado só pode ser determinado desse jeito. Então vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar a equação do nosso quadrado? Então esse lado aqui é x, ó, x, tá certo? Do quadrado não, do retângulo. Esse lado aqui é x, que eu não sei quanto que ele vale. E quanto que é essa altura aqui, ó? Quanto que vale essa altura aqui? Você fala, professor, não sei, sabe? Presta atenção para você ver como é que você sabe que é essa altura aqui. Ó, se esse aqui é x, essa altura vale a mesma altura da reta aqui. Então, se esse ponto aqui for... Se esse tamanho daqui até aqui é x, aqui eu comecei em 0, tá vendo? Então, se esse tamanho vale x, então este ponto vale x. Tá? Esse x é um ponto genérico. Por quê? Porque a distância da origem até um ponto qualquer x, a distância daqui até aqui é x. Então, esse tamanho aqui é x, tá? E esse tamanho aqui vale quanto? Vale menos 4x mais 5. Por quê? Porque isso aqui, esse ponto, ele encontrou a reta, a minha reta aqui, ó. Então, esse retângulo, ele está, esse ponto, esse vértice pertence à reta, e essa altura aqui, ó, corresponde à imagem deste ponto x por essa reta. E essa reta tem a equação menos 4x mais 5. Então, esse tamanho aqui vale menos 4x mais 5. Então, o retângulo que a gente tem é esse aqui, ó. Esse lado vale x e esse aqui vale menos 4x mais 5. Aí eu pergunto para você, como é que eu faço para achar a área deste retângulo? Lembra como é que é a área no retângulo? É base vezes altura. Então, a área deste retângulo aqui, ela vai ser o que? X vezes menos 4x mais 5. Olha lá que legal. Então, eu vou ter uma função em relação a x. Que vai ficar o quê? Vai ficar menos 4x ao quadrado mais 5x. Tá? Você fala, professor, por que isso aí vai dar um retângulo que muda de área? Perceba o seguinte, deixa eu colocar aqui mais uma figura aqui, ó. Ó, vou fazer de novo o desenho para vocês. Deixa eu fazer a reta, ó. Essa reta aqui é 5, então essa reta aqui é menos 4x mais 5. Você está vendo? Esse retângulo aqui tem a mesma propriedade que aquele anterior lá, ó. Um dos vértices, ele está nessa reta. Dá para construir outro? Dá. Ó. Outro dá. Outro dá. Na verdade, tem uma infinidade. Ó. Vou fazer em vermelho aqui. Ó. Tem esse aqui vermelho. Ó, o verde, esse aqui. Ó. Tem uma infinidade de possibilidades de retângulo aqui. Ó. Tá certo? O que você percebe? Você percebe, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui cada vez mais próximo aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Ainda satisfaz a propriedade. Ó. Os dois lados, este lado e este lado são lados. Este vértice está nessa reta. O que está acontecendo com a área? Olha que tamanho que está ficando a área. Está tendendo a zero. Vai chegar a alguns pontos para os quais essa reta, inclusive, essa área tende a zero. Eu quero o quê? Eu quero no meu problema, eu quero encontrar o retângulo de área máxima. O que eu fiz? Eu encontrei a equação genérica para a área do retângulo em função da posição de x. Tá? Poder ter outro aqui, ó, como você mesmo percebe. E aí o que eu faço? Eu vou encontrar o máximo, desculpa, o x do vértice e o y do vértice dessa expressão aqui. O x do vértice corresponde ao máximo valor de x, que é a máxima distância. E o y do vértice corresponde à máxima área, tá? Desta função aqui. Deixa eu só fazer um desenho aqui, ó. Então, essa aqui é o gráfico da área, tá? O gráfico ele vai ser com a boca para baixo. Por que eu sei que a boca para baixo?
que o coeficiente aqui é negativo. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse é o gráfico. Você fala, professor, por que eu sei que ele corta aqui, passa pela origem? Não tem coeficiente linear. Então ele tem certeza que ele passa pela origem. Por que eu não desenho o gráfico a partir desse ponto aqui? Porque não faz sentido ter área negativa. Tá? Então é até esse ponto aqui. Então este aqui é o valor para o qual a área é máxima. Esse aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. E o x do vértice vai ser quem? O x do vértice vai ficar menos b, que é menos 5, dividido por 2a, que é menos 4. Então o x do vértice vai ficar menos 5 dividido por menos 8, 5 sobre 8. Esse é o valor do x do vértice. Falar, professor, eu não gosto de deixar 5 sobre 8. Então você vem e faz o cálculo. 50 dá 0, vai dar 6, né? 6. 2. Não, peraí. 50, 5 dividido por 8 dá 0, dá 50. 50 por 8 dá 6, né? 6 vezes 8 dá 48, sobra 2. Dá 20, 20 por 8 dá 2, sobra 4. 0,625. Tá? E o y do vértice vale quanto? Que é a área máxima. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui é 5. O a vale 4, menos 4. O c vale 0. Então vai dar 25. Vai ficar menos 25. 4 dividido por menos 4. Então vai dar 25 dividido por 16. Por menos vai dar mais. Bom, então vai dar 25 por 16 e a área máxima. Então a posição é 0,625 e a área máxima é 25 por 16. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Bom, esse aqui é o exemplo que eu tinha feito, né? Desenho. Uma outra aplicação aí de física, né? Só que esse problema é um problema daquele movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Não sei nem se é retilíneo, né? Pode ser também um lançamento oblíquo, também tem equação parecida. Ó. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, atinge a altura h dada por... Tá? Então, isso aqui é a expressão da altura. Então, h é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Letra A. Calcule a posição da pedra no instante t igual a 2 segundos. Então, é só jogar na formulazinha, né? Então, vai ficar 40, no lugar do t a gente põe 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Então, isso aqui é uma expressão que identifica a altura em função do tempo. Então, se eu quero achar em 2 segundos, eu venho aqui no lugar do t e coloco 2. Tá? Se eu quiser achar em 1 segundo, eu venho aqui no lugar do t e coloco 1. Então, vai ficar 40 vezes 2 vai dar 80. Menos 5 vezes 2 ao quadrado vai dar... Aqui vai ficar 20. Então, vai ficar 80 menos 20 dá 60. 60 o quê? A unidade... Tem unidade? É metros. Que aqui tem um metro aqui. Ó. Tá? Então, a letra A. Letra B. Ele está falando o seguinte, ó. Calcule o instante em que a pedra passa para a posição 70 metros durante a subida. Então, o que eu tinha aqui? Ó? Aqui é a equação que relaciona tempo com a altura. Então, aqui eu dei o tempo e achei a altura. No problema, na letra B, eu vou dar a altura e vou encontrar em qual tempo que essa altura é atingida. Então, o que eu sei? Eu sei agora que o H vale 75, eu quero encontrar T. Tá? Então, o que vai ficar essa equação? Vai ficar 75 igual a 40t menos 5t ao quadrado. Tá? Então, vou ter que resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Ó. Você vê uma aplicação de achar raiz. Mais 40t menos 75. Eu passo todo mundo para o mesmo lado. Se a gente quiser, a gente pode simplificar, porque todos eles são divisíveis por 5. 40 divisível por 5, 75 também. Então, vem aqui, ó, para você ver uma vantagem também de fazer simplificação. Eu divido todo mundo
por 5. Se você quiser dividir por menos 5, também pode, não tem problema nenhum, que não altera a resposta. Então vem aqui, ó. Então vai ficar dividido por menos 5 dos dois lados, ó, menos 5. Então aqui vai ficar t ao quadrado, 40 dividido por menos 5 vai ficar menos 8t, menos 75 dividido por menos 5 dá menos 15, né? Mais 15, igual a zero. Fica até mais fácil da gente fazer o cálculo, tá? Porque menos conta. Se você não quiser simplificar, tudo bem, dá para resolver também, mas dá mais conta. Então, vamos lá, achar t. T igual a 8, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vai ficar 8. O delta aqui é b ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 15. Olha como é que ficou fácil a conta. Aqui vai dar 64, que 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 15 dá menos 60, que dá 4. Então, nosso delta, mais ou menos raiz de 4. 2 dividido por 1. Então, tem duas possibilidades. Eu tenho 8 menos 2 sobre 2 e 8 mais 2 sobre 2. 8 menos 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. 8 mais 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho t igual a 3 segundos ou t igual a 5 segundos. Aí você fala, professor, eu pego uma das respostas ou pego as duas? Você pega as duas. Por que está acontecendo? A pedra está fazendo o seguinte, então. A pedra sobe, vai subindo. No tempo t igual a 3 segundos, ela atinge 75 metros, ó, quando t for 3 segundos. E aí, o que acontece aqui? Bom, então, o que acontece aqui, né? No tempo t igual a 3 segundos, a altura é 75, então ela sobe, atinge um ponto máximo e volta a cair. E aqui ela vai atingir de novo 75 metros em t igual a 5 segundos. Então são duas possibilidades, t igual a 3 segundos e t igual a 5 segundos. Por simetria, o ponto máximo será atingido quando t for 4 segundos. A gente vai calcular esse aí, mas por simetria vai ser 4 segundos. Por quê? Justamente pela simetria da figura, tá? Bom, então vamos lá. Letra C. Determine o instante que a pedra atinge a altura máxima. A altura máxima, ela é obtida através do x do vértice, tá? Que no caso aí é o t do vértice, né? Porque a variável é t, né? T do vértice, que é menos b sobre 2a, tá? Qual é a equação que a gente tem? H é 4t menos 5t ao quadrado. Então, o b é 40, então é menos 40, dividido por 2 vezes menos 5. Então vai ficar menos 40 dividido por menos 10, que vai dar 4 segundos. Tá vendo? Como eu havia dito. E a altura, como é que a gente obtém? A gente pode substituir direto aqui na expressão, ou fazer a conta, né, jogando na fórmula que é menos delta sobre 4a. Delta é b ao quadrado sobre 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac, 4a. O b é... Quanto é o b? O b é 40. Então, 40 ao quadrado menos 4a é 5, né? Menos 5. E o c é 0 porque não tem. Dividido por 4 vezes menos 5. 40 vezes 40 dá 1.600, 4 vezes 5 dá 20. Então, cancela esse com esse. 160 dividido por 2 dá 80 metros, tá? Então, a altura máxima é 80 metros. E a letra D, bom, determine a altura máxima, que é 80 metros. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função aí, ela ficaria assim. Quando t é igual a 0, ela está no chão. Tá? T igual a 0, ela está aqui no chão. Aí, quando t vai crescendo, ela atinge um máximo
em 4 segundos na altura de 80. Eu não pedi o gráfico, eu estou fazendo, tá? E sobe assim, ó. E quando que ela volta ao solo de novo? Por simetria. Você pode fazer a conta, ela vai voltar ao solo de novo em 8 segundos. Tá? Ela sobe e cai e para aqui de novo em 8 segundos. Vamos verificar que realmente vai dar 8? Não pediu, mas vamos fazer a conta. Ela vai voltar ao solo quando o H for zero, certo? Ou seja, 40t menos 5t ao quadrado igual a zero. Fazendo a conta aí, vai ficar menos 5t ao quadrado. Deixa eu fazer aqui, né? Eu posso tirar a evidência antes de fazer o cálculo aqui, que fica mais fácil de eu fazer. Ó, tem t aqui, t ao quadrado aqui, então eu posso tirar um t em evidência. Tem 5 e tem 40, tá vendo? O 40 eu posso escrever como 8 vezes 5, então eu vou escrever 5t, aqui vai ficar 8 menos t igual a zero. Para isso aqui ser igual a zero, a gente tem duas possibilidades. Ou isso aqui é zero, né? Porque o produto entre dois termos é igual a zero se isso aqui é igual a zero. Então vai ter a solução 5t igual a zero, que vai dar t igual a zero. Ou 8 menos t igual a zero, que vai dar t igual a 8 segundos. Que é exatamente o que a gente esperava. Tá? Por quê? T igual a zero, ela está no solo, que ela está saindo do solo. Sobe, atinge o máximo em 4 segundos. Por simetria, ela vai atingir de novo o solo em 8 segundos. Tá? Ela vai atingir de novo o solo em 8 segundos. Bom, então é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre inequações, tá? Do primeiro e segundo grau e inequações produto. Tá? Obrigado.